Vamos falar sobre esse fato que aconteceu agora pela manhã, abriu a temporada das fugas, isso aconteceu em Fortaleza, afinal 7 presos, conseguiram fugir o que a gente tem que abrir para o debate, claro que de uma forma mais profunda, é fácil você vir tentar lacrar se o sistema penitenciário faliu ou não, apesar que o caminho é esse e não tem como dizer diferente, mas a gente precisa debater se há necessidade de uma mudança de modelo ou não, A gente não está conseguindo mais fazer ou cumprir a função mais básica, que seria manter o preso, pois não, professor? É isso, Nerisvaldo, eu acredito que o nosso sistema penitenciário, ele tem fracassado cada vez mais, e o que tem fracassado necessariamente não são as políticas do governo, mas sim as políticas de Estado. Eu digo isso porque entra gestão e sai gestão, as políticas permanecem a mesma, independente das questões ideológicas, se é de esquerda ou de direita, e isso é um grande problema na nossa sociedade, quando a gente não entende que o presídio é o lugar que precisa tornar as pessoas melhores, que as pessoas precisam passar por um processo de ressocialização, vamos esbarrar necessariamente nesses problemas que são gerados, principalmente quando o presídio ele não consegue atender a sua principal finalidade, para além da ressocialização do indivíduo, que é pelo menos manter o apenado detido, até porque se ele está detido, é porque ele cometeu algum tipo de delito na nossa sociedade, embora existam as exceções, é importante deixar isso bem claro aqui no meu comentário, aqueles que não têm direito necessariamente de serem julgados, que não teve esse direito de serem julgados, que não teve uma audiência de custódia, que não tem condições de pagar um advogado. Essas são as exceções dentro do processo que existe. É claro, não podemos fechar os olhos para essa situação, mas está aí um grande desafio do governo atual, que é essa crise no sistema de segurança pública, no que diz respeito ao sistema penitenciário. Eu gosto sempre de lembrar que foi diante dessas crises do sistema penitenciário lá na década de 90 que surgiram organizações criminosas que até hoje dão dor de cabeça na nossa sociedade, como o Comando Vermelho e o PCC lá em São Paulo. É importante que o governo tente resolver da melhor forma possível, e eu acredito muito no investimento de políticas públicas nessa área, sobretudo dos presídios. A gente não pode esquecer que é um espaço que precisa de recursos públicos para poder, de uma certa forma, dar segurança, que é a principal finalidade aí do presídio, e não esquecer da ressocialização do indivíduo, porque senão vamos continuar enxugando o gelo na nossa sociedade. Seria hora de abrir o debate, Débora, e se falar sobre essa questão de se privatizar, de os estados, deveriam se concentrar mais na missão de construir os melhores contratos. O que é que você pensa? Olha, eu gosto muito de acompanhar os comentários do Mota, e ele fala o seguinte, que independente de ser privatizados ou que fique a cargo do Estado, precisa ser revista uma série de fatores, Porque vai continuar tendo problemas sendo privatizados ou não, certo? Agora, menos de um mês nós tivemos uma reunião que na verdade é um consórcio, assim como tem o consórcio Nordeste, agora existe o Consud, que é os estados ali do Sul e Sudeste que estão se reunindo, e uma das pautas que são debatidas no Consud é justamente essa questão da segurança pública, onde há uma integração entre as forças de segurança, por exemplo, do estado de São Paulo, Santa Catarina, onde eles trocam ali experiências de algo que esteja dando certo em um estado ou outro. E uma coisa que me chamou a atenção, Nerisvaldo, é que facções criminosas migraram dessas regiões para o Nordeste. Então, o Nordeste que já passa, os números mostram isso, por muitos perrengues, agora, porque o que acontece? Se os outros estados estão se fortalecendo, nós temos o estado de Goiás, que tem um número muito bom no que diz respeito à segurança pública, vem Santa Catarina, ali São Paulo agora também. Inclusive saiu uma pesquisa agora da cidade de Santos, salvo engano, em relação à aprovação do governador Tarcísio, justamente por conta dessas incursões, dessas operações que temos agora, o DERIT, que está à frente, que foi licenciado agora para voltar, inclusive, à Câmara de Deputados, porque ele é deputado federal, e ele saiu, ele afastou-se do cargo de secretário de Segurança Pública para voltar justamente para abraçar essa questão das saidinhas, para avançar no Congresso. Então, assim, eu acredito que essa integração de estados que estão ali imbuídos no mesmo sentimento de tentar solucionar esse problema que é hoje a segurança pública no Brasil, que não é um problema só de um estado, mas de todos, mas a gente consegue perceber que alguns vêm conseguindo lidar melhor, traz uma reflexão. Por que não? Estados do Nordeste, a exemplo de Pernambuco, Bahia, nosso estado que saiu um estudo agora também, que pelo 5º ano consecutivo encabeça ali como
as cidades mais violentas, com mortes violentas, por que não se juntar? Peraí, o que está dando certo em Goiás, o que está dando certo em Minas, que a gente pode estar trazendo para esses outros estados? Claro, guardadas as devidas proporções, nós sabemos também, que são realidades diferentes, mas eu acho interessante sim essa integração que os outros estados vêm fazendo e que vem dando certo. Para a gente pontuar, o Minas, né, tem um primeiro exemplo, porque é o primeiro presídio feito com parceria público-privada no Brasil, né? O privado é responsável pelo monitoramento do presídio, pela alimentação dos presos e ressocialização. Os indicadores são os melhores do Brasil. A gente, né, com melhor remuneração, fica lá que é a questão da remuneração dos agentes também, né? O policial tem um reajuste de 20%, 25%, 30%, que às vezes é baixo. E o agente penitenciário 5, 6, né? Que aí você imagina a situação. Perfeito. Fica mais difícil de ser subornado, né? Também, é pra gente parar. O cara recebe um salário bom, ele vai se vender, correr isso, né? É isso. A gente esquece às vezes o agente, por exemplo. Poder investir mais, era isso que eu ia falar, poder investir mais na remuneração, no salário dos agentes penitenciários. Tem uma profissão que é esquecida necessariamente no que diz respeito aos investimentos, até para evitar essa subordinação, evitar essa fragilidade que o crime organizado termina trabalhando em cima disso no que diz respeito ao suborno e qualquer outro crime de peculato nesse sentido. Ou seja, é importante que o Estado esteja atento e realmente cabe a reflexão para alguns estados, como a colega Débora falou, no que diz respeito à questão da privatização. É claro que os problemas vão continuar existindo, mas no que diz respeito à privatização de presídios, eu não vejo o problema quando você pensa que o Estado tem outras frentes, não mais importantes, porque todas as frentes são importantes, mas que poderia destinar mais forças necessariamente e não como vem sendo feito aí com o presídio, porque o Estado não consegue, de uma certa forma, atender todas as frentes com eficiência. Sabemos que uma dessas frentes vai deixar a desejar. E o cenário mostra que a frente que o Estado tem deixado a desejar, seja com o governo A ou o governo B, é sobretudo no que diz respeito ao sistema penitenciário do nosso país. Agora, assim, para além disso, porque tem as ações que tá ligada de como é a gestão ali, né, do presídio, mas quer ver um assunto que foi ventilado e que não foi adiante até pelo menos o então momento, mas que tem relação direta com essa questão de fugas, é a questão da revista, porque foi ventilada a possibilidade de acabar com a revista, e que foi muito criticada por algumas pessoas ligadas à segurança pública, porque a gente sabe que é no momento daquela visita que é levado armas, celulares, que é utilizado, né, para troca de informações e até mesmo de essa conversa, né, entre o detento com integrantes que estão em liberdade e que acaba fortalecendo o crime organizado. Então, além dessa questão da estrutura de pagar bem os agentes, estrutura mesmo física dos presídios e também ali, né, dos profissionais, também tem essa questão da legislação de não ser tão branda e, pelo contrário, ser cada vez mais rígida e, com isso, a gente trazer melhores resultados para a sociedade. Muito bem, muito bem, muito bem.